Salve galera da primeira série, turmas 1A, 1B, 1C e 1D. Aqui é o professor Feliciano gravando nosso primeiro vídeo, com aulas de física para vocês da primeira série, correto? Então, agora no ano de 2022, certo? Sejam bem-vindos, eu sou o professor Feliciano, certo? Eu vou trabalhar com vocês na disciplina de física, correto? Nessa nossa aula inicial, pessoal, a gente vai estar dando uma introdução no nosso início de conteúdo já. Então, vocês estão tendo o privilégio de estar iniciando exatamente o ensino médio no novo ensino médio, no primeiro ano que está sendo implantado esse novo ensino médio, correto? Então, eu estou já aqui com uma versão digital do livro de vocês, certo? Onde a gente tem aqui no capítulo 1, que é o que a gente vai estar iniciando, ele falando aqui sobre os astros do universo, certo? Isso aqui a gente encontra na página 90 do livro de vocês, correto? Então o que acontece, pessoal? Vocês vão estar recebendo um livro em que engloba 3 disciplinas juntas, certo? Biologia, química e física, Essa é uma das novidades do novo ensino médio no qual vocês estão entrando, certo? Ele é um livro único e que contempla as 3 disciplinas que fazem parte do que é chamada ciências da natureza, correto? Então, as ciências da natureza elas englobam a biologia, a química e a física. Então, nesse mesmo livro vocês vão estar vendo o conteúdo das 3 disciplinas, só que, claro, cada professor vai estar explicando o seu conteúdo separadamente, mas ao mesmo tempo juntos, porque tem uma certa ligação entre tudo que tu vai estar estudando, certo? Então, tem uma chamada interdisciplinaridade entre tudo, correto? Então, nesse início de estudo nosso, aqui a gente vai falar sobre os astros no universo, correto? O que ele fala aqui, olha, movimento dos astros. Algumas pessoas têm interesse em registrar astros do universo por meio de fotografias. Dependendo do que se quer registrar no céu, podem ser utilizadas máquinas fotográficas convencionais ou telescópios, com sensores fotográficos. Essa tarefa exige experiência do fotógrafo, um local apropriado para registrar as imagens e o uso de algumas técnicas de fotografia. A fotografia ao lado, também aqui uma fotografia, não sei se dá para você verificar bem aqui, dá para se ver, Olha lá, fotografia ao lado, por exemplo, registrou o movimento aparente de alguns astros no céu em uma noite com poucas nuvens, sem visibilidade da lua, certo? Para conseguir registrar a movimentação aparente dos astros, o fotógrafo utilizou a máquina fotográfica em um local fixo e uma técnica na qual registra a imagem por algumas horas. Então, o que aconteceu aí? Ele foi mostrando as várias posições que as estrelas, no caso, foram ocupando no decorrer de um período, uma noite. O movimento aparente dos astros obtido na fotografia é consequência do movimento de rotação realizado pela Terra em torno do próprio eixo, certo? Então, essa impressão que a gente tem que está se movimentando as estrelas, na verdade não é isso, É a decorrência do movimento de rotação que a Terra tem. Então, a gente sabe que a Terra gira em torno dela mesma, certo? E esse movimento faz com que esses astros o céu vai mudando, de posição, os astros em relação à Terra, certo? Porque ela está girando. Então, além da Terra, outros astros do universo estão em constante movimento e até mesmo galáxias distantes, como verificado pelo astrônomo estadunidense Edwin Powell Hubble, que foi até o cara que deu origem ao nome desse grande telescópio, que é o telescópio Hubble. Ao estudar a luz emitida pelas galáxias, Hubble percebeu que elas se afastam umas das outras e que a velocidade de afastamento aumenta quanto maior for a distância entre elas. Então, ele verificou que até as galáxias mais distantes também estão se movimentando, se afastando uma da outra. Os corpos celestes que fazem parte do sistema solar também estão em constante movimento em relação ao Sol ou em relação ao centro da Via Láctea. Por exemplo,
os planetas se movimentam ao redor do Sol e de si mesmos, com os satélites naturais orbitando a seu redor. Correto? O movimento de rotação da Terra, no qual o planeta gira em torno do seu próprio eixo, é responsável pelo ciclo dia-noite, que tem duração de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, certo? Aproximadamente 24 horas. Então, o tempo que a Terra gasta para dar um giro, né, em torno de si mesmo é o que é chamado de rotação, é de 24 horas, e isso faz com que tenha essa mudança entre dia e noite, correto? Conforme ela vai girando, uma parte da Terra vai sendo iluminada e outra parte vai ficando sem a iluminação do Sol, que vai escurecendo, né? Então, numa parte está dia, na outra parte está noite. Então, essa rotação da Terra em torno dela mesma demora 24 horas, que é um dia, né? Aproximadamente 24 horas. Já o movimento de translação que a Terra realiza, descrevendo uma órbita elíptica em torno do Sol, ocorre em aproximadamente 365 dias e 6 horas e está relacionado à marcação dos anos. Então, o movimento que a Terra faz, certo, moçada? Em torno do Sol, como a gente tem aqui um exemplo, né? Aqui estão os planetas, aqui, ó. A Terra aqui é o terceiro depois do Sol, né? E ela gasta 365 dias e 6 horas para dar uma volta ao redor do Sol, né? Uma órbita elíptica. Que equivale exatamente ao que, pessoal? Equivale a um ano, certo? Essas 6 horas que sobram, vai sobrando, né? Cada ano 6 horas, aí quando se passam 4 anos, 6 vezes 4 dá 24, ou seja, tem um dia a mais, que é o famoso ano bissexto, que é quando o mês de fevereiro tem 29 dias, correto? Então, esses 165 dias e 6 horas é o tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno do Sol, né? Esse movimento é chamado de translação. Então, tem dois tipos de movimentos que a Terra faz. A rotação, que ela gira em torno dela mesma, gasta quanto tempo, pessoal? Aproximadamente 24 horas. E tem a translação, que é o movimento que a Terra faz girando em torno do Sol. São os 365 dias, que equivale a um ano. Então, a rotação serve para marcar os dias, né? Marcar o tempo de um dia, né? E a translação serve para marcar o tempo de um ano. Falou, moçada? Tranquilo até aí? É bom tu copiar, certo? Que tu achar importante, pode parar o vídeo para copiar, certo? Já na página seguinte, aqui na página 91, ele já vai falar sobre movimento e repouso, certo? Conceitos iniciais que são interessantes para nós. Tem uma tirinha aqui, né, que fala o seguinte aqui, né? A menina fala aqui: qualquer dia desses eu vou levantar bem cedo para ver o sol nascer. Na verdade, como você provavelmente já sabe, o Sol não nasce, a Terra é que gira. O garotinho falou para ela. Ela ficou assim com uma cara com ela. Qualquer dia desses, vou levantar bem cedo para ver a Terra girar. Ela ficou, ela resolveu falar do jeito certo, porque ele praticamente mudou o pensamento que ela tinha. Daí que ele fala aqui: anteriormente você estudou que a Terra e outros astros estão em movimento em relação ao Sol. Eu vou ter de falar dentro da pouco, né? Note que nessa frase descrevemos o movimento da Terra em relação a outro astro, no caso o Sol. Ou seja, então, tem um movimento, mas tem que ter um astro que é a referência, né? O referencial é o Sol, então ela está girando em torno do Sol. Para verificar se um corpo está em movimento ou em repouso, é necessário definir um referencial, certo? Um corpo em movimento é aquele que varia suas posições no decorrer do tempo em relação ao referencial adotado, certo? No entanto, se o corpo mantém sua posição em relação ao referencial, dizemos que ele se encontra em repouso. Certo? Então, se tu pegar, por exemplo, um poste, né, na rua e tu ficar vendo uma pessoa andando, como é que tu sabe que a pessoa está andando, está em movimento? Se a distância dela para o poste varia, ou aumenta ou diminui. Se diminuir é porque ela está se aproximando do poste. Se aumentar é porque ela está se afastando do poste. Agora, se não muda a distância dela para o poste, quer dizer que ela está o quê? Que ela está em repouso, que ela está parada, né? Que ela está se movimentando em relação ao poste. A posição S de um corpo é uma grandeza vetorial, cujo módulo indica a distância a que ela está da origem.
o S igual a zero, certo? Beleza? Deixa eu voltar aqui. Só mais um pouco, aumentar aqui no saldo. Tá bom. S igual a zero. Do referencial escolhido em determinado instante, certo? A variação das posições de um móvel ou seu deslocamento em relação ao referencial é dado pela diferença entre sua posição final, S, e sua posição inicial, S0. Então, se eu quero saber qual é o deslocamento que o móvel fez, eu uso essa fórmula bem aqui, que é a primeira fórmula que a gente vai vendo aqui. Ó. Delta S é igual a S, que é a posição final, menos S0, que é a posição inicial, certo? Pode copiar essa fórmulazinha aí, pessoal. Delta S, que é o deslocamento, é igual a S, que é a posição final, menos S0, que é a posição inicial. Para movimentos unidimensionais, podemos representar o deslocamento na notação vetorial da seguinte forma, né? Delta S, né, é igual a S menos S0. Sempre precisa colocar essa seta em cima. Então, fica sendo essa fórmula aqui. O deslocamento delta S é igual a S, que é a posição final, menos S0, que é a posição inicial. Essa é a nossa primeira fórmula de física, hein, pessoal? Deu uma copiada lá. Então, olha, se esse móvel estava aqui na posição S e foi para a posição S0, estava na posição S0 e foi para a posição S, e ele estava nesse tempo aqui na posição S0, no tempo T0, e foi para a posição S no tempo T, então houve uma variação de velocidade e houve uma variação de tempo, certo? Porque para ir daqui para cá ele gasta um tempo, certo? Para ir de uma posição para outra. Aí, para se chegar na velocidade com a qual ele se deslocou, a gente chega nessa fórmula aqui. Velocidade é igual a quem? É a deslocamento delta S dividido pelo delta T. Ou seja, a velocidade média, né, é o espaço delta S, que é o quê? É o espaço final menos o espaço inicial, dividido por delta T, que é o quê? É o tempo final menos o tempo inicial, certo? A velocidade média é delta S sobre delta T. Então, para calcular a velocidade, eu preciso só fazer o quê? Dividir o espaço, o deslocamento, pelo tempo, né? Porque se ele foi de uma posição para outra, ele gastou um determinado tempo, então ele teve uma velocidade. Ou ele foi rápido, ou ele foi devagar, correto? No entanto, na maioria das situações do cotidiano, os corpos não apresentam velocidade constante durante todo o trajeto. A velocidade média do percurso será a mesma, mas a velocidade na qual ele se encontra em dado instante é a chamada velocidade instantânea, certo? Então, pode acontecer que durante um percurso, né, ele nunca vai ficar com a velocidade, vai mudando a velocidade. Então, a velocidade em cada instante é chamada de velocidade instantânea. A velocidade pode ser dada em km por hora, certo, pessoal? Km por hora. Ou metros por segundo. Ela pode ser dada em km por hora ou metros por segundo, certo? Quando eu vou passar de km por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Então, se está em km por hora e eu quero passar para metros por segundo, eu divido por 3,6. Se tiver metros por segundo e eu quiser passar para km por hora, eu multiplico por 3,6, certo? Então, tu pode copiar isso aqui também, certo? Para passar de km por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. E para passar de metros por segundo para km por hora, eu multiplico por 3,6. Copia essa parte também, pessoal. Beleza? A gente vai parar por aqui hoje. E na nossa próxima aula, a gente vai estar dando continuidade, certo? Já vamos falar sobre a aceleração também, falou? Mas para hoje, para esse começo, a gente vai parar aqui com a velocidade média. Falou, moçada? Então, copiem essa parte inicial, essas partes mais importantes. Em caso de dúvida, mande mensagem para mim pelo PV. A gente vai começando aí. Sejam bem-vindos, falou, moçada, no ensino médio, nossa disciplina de física, dentro da ciência da natureza. Fiquem com Deus, seja o Senhor. Não esqueça de deixar se for possível, você deixar um comentário com o teu nome e turma, para saber que tu assistiu o vídeo. Até a próxima, moçada. Valeu, um abraço.